Música, eu falei, parece que foi feita para o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Essa música do Carlinhos Conceição nos convida a profundas reflexões sobre o nosso objetivo, a nossa missão e as empreitadas que a vida nos apresenta. É muito mais fácil caminhar em conjunto. E aqui, de mãos dadas com cada um de vocês, nessa Santa Casa Santa, nós nos alegramos a cada instante de nossa jornada. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria que recebemos a tantos corações amigos, encarnados ou desencarnados. Neste momento, eu gostaria de convidar a cada um dos irmãos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga e de maneira muito especial ao nosso anjo guardião, que caminha conosco a cada instante, nos transmitindo os bons pensamentos, bons procedimentos em nossa jornada, que possamos manter essa sintonia sagrada nas mais altas esferas em cada instante de nossa caminhada. Irei agora realizar a leitura de uma prece e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, que assim seja. E nessa boa vibração, nessa harmonia, nós recebemos na noite de hoje, para falar aos nossos corações e ouvidos, o nosso irmão Tadeu, o coordenador dos palestrantes, um dos coordenadores dos estudos e uma pessoa que vem nos últimos anos desenvolvendo um projeto de harmonia, de equilíbrio, de sintonia entre os trabalhadores de maneira maravilhosa. Nós temos o nosso lanche fraterno na terça, na quarta, e segue a implementação do Tadeu, que reviveu essa chama de podermos bater um papo, conversar um pouco, externar os nossos pensamentos com os nossos companheiros de jornada. Mais uma vez, Tadeu, boa noite, a tribuna é sua. Roger sempre muito bondoso comigo, mas eu confesso que o lanche fraterno foi mais gula, né, Roger? Que toda terça e quarta ali é um banquete que a gente se esbalda. Meus queridos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui. E antes de eu iniciar meu tema, eu queria colocar alguma coisa para vocês. Essa semana, esse fim de semana,
a comunicação social lançou um vídeo da nossa querida Dona Bebé, fundadora desse centro, que ela fala sobre a sopa. E há algum tempo atrás eu me comprometi com a Jeane, que é uma das coordenadoras da sopa, a falar um pouco sobre a sopa, e hoje eu tenho com a minha uniforme aqui, da Sopa Fraterna, e muitas viram, alguns não têm rede social, outros não acompanham o centro. Esse vídeo está no nosso Instagram, nós vamos lançar o YouTube do centro, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa fala dela de 2018. Bebê, aqui toda quinta-feira funciona uma sopa, né? Como é que ela é distribuída? Como é que ela é confeccionada? Como é que ela é preparada? Mas tem a equipe que trabalha, ganha as verduras, ganha a carne, elas mesmas que faz a sopa e vai levar nas vilas, lá distribui para as pessoas, já tem as vasilhinhas lá esperando nós. Aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, desde 1985 que é preparado. 85, nós começamos quando nós demos sopa aqui, depois de 87 já começou a levar nas vilas. Por que levar nas casas? Para economizar a vida da pessoa, o pobre que comer um prato de sopa, nossa responsabilidade é ir até a eles, não eles vir a nós. Então essa Dona Bebé, em 2018, falando da sopa, a sopa, interessante, é uma lição, ela começou em 1985, e esse dia a gente estava no grupo que a gente está lá, colocaram a ata, e o Centro Bezerra, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes foi fundado em 1986. Então, a caridade vem primeiro. O centro foi fundado oficialmente em 1986, porque teve que construir, teve documentação, teve papelada, mas o bem-estar, a caridade, a empatia para aquele que precisa vem primeiro. Isso é uma lição. Muitas vezes nós queremos fazer, mas nós vamos deixando para depois. Eu quero ajudar, mas vou esperar o meu salário cair. O salário cai. Eu vou ajudar, mas vou pagar minhas contas primeiro. E não é só uma questão de dinheiro. A sopa está aqui todos os sábados agora, a partir das 6. Quem quiser é bem-vindo a trabalhar nesse trabalho que já dura quase 40 anos em prol daqueles mais necessitados. Então, são todos bem-vindos nesse trabalho iniciado lá em 1985. Então, paguei meu compromisso com a coordenação da sopa. Queria hoje falar com vocês sobre o perdão. Tão difícil esse tema, tão complexo, tão difícil de evoluir nesse quesito, mas tão necessário. Evidente que eu não vou esgotar todo o assunto nessa breve conversa com vocês. Cristo nos ensinou muito, nos ensinou seu evangelho de amor. E é tão bom, né? A gente amar. E para a gente elevar nossas energias, eu gostaria que vocês imaginassem vocês em um local de paz, um local que te dá tranquilidade, para você acerenar seu pensamento, acalmar seu coração. Que vocês pensassem nesse local tranquilo, que seja a sua casa, um local da sua casa, um campo, praia, um local que traga paz. Nesse local, imagine pessoas que você ama, pessoas encarnadas, desencarnadas. Sinta o amor que eles têm por vocês, sinta o amor que vocês têm por eles. Imagine essa pessoa que você ama, que você queria abraçar, sinta essa energia deles. Imagine vocês nesse local de paz, com essas pessoas, num círculo. E nesse círculo, ao centro, está Jesus Cristo. Imagine Jesus com a sua energia, com a sua paz. Permita que essa paz de Cristo entre em seus corações. Que essa energia percorra seu corpo, que você sinta essas boas energias. Que você olhe para essas pessoas e diga a elas: eu te amo. Porque Cristo nos ensinou
o amor. E é tão bom, né, quando a gente está no meio daqueles que a gente ama. E quando eu digo amor, nós às vezes somos limitados e limitamos os ensinamentos de Cristo. O amor não é só esse de pai para filho, de filho para pai, de mãe, de irmãos, de tios, não. Cristo não limitou o amor. Existem muitas faces e muitas formas de amor. Nós podemos amar os companheiros de jornada aqui do centro, aqui tem muitos que eu gosto. Nós podemos amar os colegas de trabalho, os colegas do lazer, do futebol, do beach tênis. Aquela pessoa que te faz bem, aquela pessoa que você gosta, que você faz bem a ela, isso é amor. Só que nós limitamos, e foi isso que Cristo nos disse. E é tão bom amar, né? Nesse quesito, eu imagino que nós estamos bem, porque nós amamos essas pessoas nesse local que a gente imaginou. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês que está em Mateus 5,46. Se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? O que o Cristo quis nos dizer? É muito fácil a gente amar aquele que nos ama. É muito fácil a gente amar somente aqueles que estão no nosso círculo. Nós estamos limitando os ensinamentos de Cristo. Cristo não veio só para isso. Nós temos que amar essas pessoas, claro e evidente, mas o amor vai além disso. O amor vai muito além disso. O amor também é perdão, porque somos todos imperfeitos, todos nós erramos com os outros e os outros erram para conosco. Então, uma face difícil do amor é o perdão. E Cristo nos faz essa pergunta: o que nós estamos fazendo de diferente? Que tipo de cristão que nós somos? Porque amar os que lhe amam, até quem não é cristão faz. Até quem não acredita em Deus ama aqueles que lhe amam. Então, que tipo de espíritas nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão nós estamos caminhando para ser? É muito bom quando a gente pega a Bíblia e lê e vê aqueles versículos bonitos, mas esquece de outros que nos fazem refletir e mudar nosso comportamento. No direito, a gente vê isso e fingir que não viu. Tem uma teoria, a teoria da cegueira deliberada, ou teoria do avestruz. Por que teoria da cegueira deliberada? É porque você enxerga aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém, e você deixa de ver aquilo que não lhe agrada, aquilo que não lhe convém. Então é a cegueira deliberada, é a cegueira facultativa, que você escolhe o que você vai ver e o que você não vai ver. E aí nós abrimos a Bíblia e vemos aquelas passagens bonitas, colocamos nos nossos stories, nós falamos coisas que nos agradam, que nos ensinam, aquela que vai de acordo com o que nós estamos na nossa zona de conforto, mas nós esquecemos daquela outra parte. Nós lemos e não colocamos em prática aquela parte que Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aquela parte que Jesus diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. O avestruz, a teoria do avestruz, é porque o avestruz, quando ele está em perigo, quando ele está numa situação que ele não quer presenciar, ele enfia a cabeça no buraco. Então, se ele não está vendo, não existe. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos cercamos daquelas pessoas que nos amam e esquecemos aqueles que não gostamos tanto, ou aqueles que nos magoou. E se aquela pessoa que está no nosso círculo nos magoa, a gente faz a cegueira deliberada, a gente finge que não vê,
ou a gente enfia a cabeça no buraco e finge que aquela situação não existe. Então nós devemos ser o Cristo que Cristo ensinou a amar a todos. E nesse contexto, me faz lembrar de uma mulher que não era cristã, não acreditava em Cristo da forma que nós acreditamos. Essa história aconteceu lá na antiga União Soviética, quando a União Soviética foi desfeita e virou vários países menores, e alguns países, algumas regiões entraram em guerra. E essa personagem nossa, ela morava num pacato vilarejo com sua família. Sua família era seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. E de repente, numa noite, quando eles estão tranquilamente jantando, arrombam a porta e entra uma tropa, e o comandante da tropa entra à frente, atira no pai, que morre instantaneamente, atira na mãe, que também morre, e ele entrega a irmã mais nova à tropa, que é abusada e assassinada. Essa nossa personagem é levada para outro país para servir de escrava para esse comandante. Passa-se uns meses, ela consegue fugir de onde ela era mantida, vai para a capital desse país e lá começa a trabalhar no hospital porque ela era enfermeira. E ela se entrega ao trabalho, ela se entrega de coração àqueles doentes, ela se destaca, porque a vida dela é trabalhar naquele hospital, porque não lhe resta mais nada. Mas certo dia, chega uma alta autoridade nesse hospital, e essa alta autoridade está muito doente, o seu corpo cheio de feridas, sua pele já na carne, aquele pus, aquela coisa feia, horrenda, e os médicos não sabem que doença é essa e eles têm medo de ser contagiosa. Então o que eles fazem? Isola um local do hospital e coloca ele lá. E coloca essa mulher estrangeira sozinha no mundo para cuidar dele. Porque se ela pegar essa doença e morrer, ela é sozinha no mundo. Assim eles pensam. E ela cuida dele. Ela faz o curativo, tira o curativo, tira aquele pus, aquela carne podre, troca ele de roupa, ajuda ele no banho, trata ele com muito carinho. E ele, milagrosamente, gradativamente, vai melhorando, e ela cuidando dele, até que ele se recupera. Aí chega o dia dele receber a alta hospitalar. O hospital para essa alta autoridade sair, né, que fizeram um milagre, salvar aquele que já chegou quase morto. E aí o médico apresenta a ele: olha, essa aqui é a enfermeira que cuidou de você durante todo esse tempo. E ele olha para ela e diz: você tem uma fisionomia que não parece desse local, e você não me é estranha. E ela diz: eu não sou daqui, eu sou da região tal. E ele responde: eu já fui nessa região, lá eu passei por lá comandando uma grande tropa. E ela diz: sim, eu sei, no dia tal, você e sua tropa invadiu a minha casa, você matou meu pai, você matou minha mãe, e você entregou a minha irmã mais nova aos lobos, porque aqueles homens não eram homens, eram feras, eram bestas, que cruelmente mataram a minha irmã. E naquele dia em diante, eu tive uma missão de vida, eu queria me vingar. Eu queria te ver morto e queria muito além, eu queria que você sofresse tudo aquilo que eu sofri. O comandante, já sem entender e lembrando da situação, pergunta para ela: mas como? Você teve a minha vida nas suas mãos. O que aconteceu? E ela diz: naquele dia,
o ódio tomou conta do meu peito. Eu vivi para te ver sofrer, para te ver morto. E quando eu aqui cheguei, me deram um pequeno livro com letras pequenininhas, mas que contava uma grande história. Esse livro pequeno contava a história de um homem que ensinou o que é amor. Naquele dia meu peito foi se iluminando. E certa parte da história, esse homem que viveu ensinando o amor foi crucificado. E esse homem pregado na cruz perdoou aqueles que estavam lhe matando. Esse homem na cruz perdoou seus assassinos. E naquele dia que eu conheci Jesus, nesse dia que eu conheci o perdão de Cristo, eu te perdoei. Pois é isso que Cristo nos ensina, o perdão. Essa história dessa mulher que não é cristã e encontrou Cristo e viveu por Cristo, me faz lembrar algumas falas de Rossandro Klingen. Para quem não conhece, é maravilhoso. Rossandro, essa fala eu já ouvi em 2 podcasts. Rossandro diz que perdoar não é esquecer, porque aquela dor nos ensina. Se a gente esquecer, a gente pode esquecer o que aquela dor nos ensinou. Então perdoar não é esquecer. Perdoar não é concordar. Quando você perdoa alguém, você não avaliza o que ele te fez. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor, porque muitas vezes aquele evento vai reverberar na sua alma, no seu corpo por muito tempo. Perdoar não é abrir mão da justiça, porque muitas vezes a pessoa te fez um mal, você vai perdoar, mas mesmo assim vai ser necessário você chamar a polícia ou processar essa pessoa, para que ela aprenda e não faça com outros o mal que fez a você. Perdoar não é esperar reconhecimento da outra pessoa. Você deve perdoar sem esperar que aquela pessoa, outra pessoa reconheça, porque muitas vezes ela pode estar mergulhada no egoísmo e nem saber que te fez mal. Perdoar não é nada disso. Então o que é perdoar? Perdoar é se libertar. O perdão, ele é libertador. Você se liberta desse sentimento ruim que você carrega no peito. Você perdoando, você tira essa mágoa do seu peito. Perdoar é, acima de tudo, e em primeiro lugar, é você fazer o bem a você mesmo. Perdoar é libertar, é libertador, é deixar que o outro controle os seus sentimentos. E quando a gente perdoa, e quando a gente tira esse sentimento ruim do nosso coração, nós abrimos espaços para sentimentos mais nobres, para sentimentos melhores. E essa troca de tirar um sentimento ruim e colocar um sentimento melhor me faz lembrar outra história. Essa história eu ouvi na palestra de Divaldo Franco, que é o perdão de Cláudia.
década de 40, Estados Unidos, Nova York. Naquela época, estava em alta a profissão de detetive particular. E esse nosso personagem era um detetive muito famoso, muito requisitado, o detetive dos ricos e famosos. Estava ganhando muito dinheiro, tinha muito trabalho, ele se dava ao luxo de escolher o trabalho que ia fazer ou não. E certa noite, quando ele terminou o expediente, numa sexta-feira, já pronto para ir embora no seu escritório, na mesa, de tantas correspondências, um envelope lhe chama a atenção. Parece que aquele envelope chama ele. Já cansado, querendo ir embora, mas aquela atração é tão grande que ele pega o envelope, abre e começa a ler. E falava mais ou menos assim aquela carta: caro detetive, eu sou um homem muito rico e de muitas posses. Eu sou completamente feliz. Eu casei há mais ou menos 15 anos e a minha mulher me traz toda a felicidade que eu preciso. Mas eu percebo que ela não é completamente feliz. Enquanto marido e mulher nós somos felizes, mas ela traz uma mágoa. E que há pouco tempo ela me disse: que mágoa é essa? Minha esposa me disse que há 15 anos atrás, pouco antes de a gente se conhecer, bem pouco antes da gente se conhecer, ela tinha uma filha e ela abandonou essa filha numa casa de adoção aí em Nova York. Essa pessoa morava em outro estado. E mãe não pode ser feliz sem saber da sua filha. Junto dessa carta, detetive, há um cheque assinado e em branco. Você preencha o valor que você quiser pelo seu trabalho, mas encontre Cláudia e traga a felicidade à minha esposa. Encontre Cláudia e pergunte a ela se ela é feliz, porque se ela não for feliz, e se me for possível, eu vou auxiliá-la financeiramente, dar tudo que o dinheiro pode dar para que ela seja feliz. E se ela for feliz, minha esposa vai tirar esse peso da consciência e vamos seguir mais felizes. Eu não tenho muitos dados dessa filha. Eu sei que o seu nome é Cláudia. Quando foi abandonada, tinha 3 anos, era loira, dos olhos claros, e ela gostava de cantar. Somente esses dados que eu tenho. O investigador, o detetive, vendo a dificuldade que seria ser esse trabalho, procurar uma pessoa que hoje teria 18 anos, uma cidade do tamanho de Nova York, só com o primeiro nome, seria muito trabalho e ele teria que deixar os outros de lado. Ele amassa a carta e joga junto com o cheque e joga no cesto de lixo e vai para casa. Mas no fim de semana, quando o vento bate aos seus ouvidos, ele escuta aquela voz: encontre Cláudia, encontre Cláudia. E Cláudia vem com ele no fim de semana, essa intuição, essa voz: encontre Cláudia. Segunda-feira ele chega mais cedo, revira o lixo e acha a carta e diz: eu vou achar Cláudia. Vai na prefeitura e pesquisa quantas casas de adoções havia 15 anos atrás em Nova York. Mais de 150. Então ele desiste de novo da Cláudia. Não dá. Aí ele desiste, mas aquela voz insiste: Cláudia, encontre Cláudia. Não sei se é um anjo da guarda, seus mentores, não sei se vocês têm isso também, esses pensamentos que nos dizem a fazer alguma coisa. Mas vinha aquele pensamento, aquela voz que lhe dizia: procure Cláudia. Seu coração aquecia quando ele pensava em procurar Cláudia. E ele pensava: eu vou tentar. Ele pega essas 150
casas e mapeia. Eu vou começar pelas mais próximas. Essa mulher já esperou 15 anos, então se eu demorar mais 15 anos, tá bem. Só que quando ele vai na primeira casa de adoção, a mulher lhe atende e fala: meu amigo, isso é impossível. Primeiro, são arquivos de 15 anos atrás. Você só tem o primeiro nome. E outra coisa, mesmo que você encontre esses arquivos são sigilosos. É adoção. Então nós não podemos te falar para onde Cláudia foi, para qual família ela foi. Esses dados são sigilosos, mesmo se eu quisesse, mesmo se eu tivesse, não poderia te passar. Sigiloso. Ele desiste de Cláudia novamente. Mas sua voz é mais insistente. Procure Cláudia. E Cláudia não sai do seu coração. E ele resolve achar Cláudia de novo, tentar de novo. E ele vai nas casas mais próximas, passa os meses e ele procurando, até que ele chega numa casa de adoção mais afastada da cidade. Uma casa antiga, grande, ampla, com jardins. E ele conversa com uma senhorinha que está ali há mais de 40 anos. E ele explica a situação para essa senhorinha e diz que é um pedido de uma mãe. E essa senhora entende, vê a verdade no coração dele, busca nos arquivos daquele ano e fala: meu senhor, aqui já passaram nesse ano que o senhor disse 3 Cláudias, são esses 3 arquivos, mas são dados sigilosos, eu não posso te passar. Mas eu vou lhe dar um café? O que você fazer na minha ausência é uma responsabilidade minha. E ela sai. E ele olha os arquivos. Então agora já tem 3 Cláudias. E todas moram em outros estados. E ele se lembra do detalhe que ela gostava de cantar. Então ele vai na Associação Nacional de Cantores e encontra uma Cláudia, loira, dos olhos claros. E já é dezembro e ela vai se apresentar na noite de Natal em Nova York. Ele compra o ingresso para a primeira fileira. Quando abre as cortinas, Cláudia, exuberante, canta e canta maravilhosamente bem. E ao fim do espetáculo, as cortinas se fecham e ele chama o funcionário do teatro e entrega um bilhete e pede para que ele entregue a Cláudia. Minutos depois, o funcionário volta e fala que Cláudia aceita receber ele no camarim. E esse bilhete estava escrito: Cláudia, eu vim a pedido da sua mãe. Bem simples. E quando ele entra, Cláudia está ao fundo do camarim, tricotando de cabeça baixa. E quando ele entra, Cláudia continua de cabeça baixa e diz para ele: seja breve, porque a minha funcionária, a minha secretária já está ligando para a polícia, porque eu liguei para minha mãe e ela disse que não pediu ninguém para vir até aqui. Cláudia, você ligou para sua mãe adotiva. Eu estou aqui a pedido da sua mãe biológica. Cláudia, não pode ser. Sua mãe biológica, Cláudia, quer saber se você é feliz. E Cláudia lhe diz, já mais nervosa: diga àquela mulher então, se é isso que ela quer saber, diga que eu não sou feliz e que eu a odeio. Ela me deixa duplamente infeliz. A primeira infelicidade foi quando ela me abandonou quando eu era criança, e ela teve a crueldade de me dar um beijo na cabeça e dizer que voltaria. E eu, na minha inocência de criança, acreditei que ela voltaria. Eu esperei, e ela nunca voltou. E agora, quando eu estou com minha vida refeita, ela volta e crava novamente esse punhal no meu coração. Eu lhe odeio duplamente. Diga a ela que por causa dela eu não sou feliz, eu sou infeliz. E nosso detetive, percebendo que não ia adiantar insistir, vai embora e resolve conversar com a mãe adotiva. Na casa da mãe adotiva, é recebido, explica a situação
e pergunta: Cláudia é feliz? E a mãe adotiva diz: sim, ela é muito amada e ela nos ama. Nós somos ricos também e damos, além de amor, todo aquilo que o dinheiro pode comprar. Então Cláudia é feliz. E o detetive diz: ela me disse que não, ela guarda essa mágoa dentro do peito, e se você a ama, permita que ela se liberte dessa dor, dessa mágoa. E a mãe concorda, conversa com Cláudia, e eles combinam esse encontro entre Cláudia e a mãe biológica. No hotel de luxo, eles reservam dois quartos. Cláudia está em um e a mãe está em outro. O detetive vai até o quarto de Cláudia e ela pede: vá na frente, me conduzindo, e permita que eu segure seu braço. Cláudia não entende. O detetive não entende. Pergunta por quê. E ela diz: porque é assim que os cegos andam, com alguém lhe conduzindo. Então o senhor vai na frente, eu vou segurando o seu braço. E ele diz: mas você é cega? Seus olhos são claros, são brilhantes. E Cláudia explica assim: eu tenho uma doença hereditária e aos 3 anos de idade, quando eu fui abandonada, eu comecei a ficar cega, e pouco tempo depois eu fiquei totalmente cega. E é por isso que eu odeio essa mulher. Quando eu mais precisei dela, ela me abandonou. E agora vamos. Já tinha as poltronas no outro quarto, a mãe estava em uma. Cláudia se sentou em frente a ela. E a mãe disse: Cláudia, eu posso tocar você? Cláudia permitiu. A mãe passou a mão no rosto de Cláudia e disse: como você é bela, minha filha. Eu quero saber se você é feliz. E Cláudia lhe disse, já aos prantos: como eu vou ser feliz se você me abandonou e teve a crueldade de falar que voltaria e não voltou? Eu te amava e você me abandonou. Desde então eu nunca fui feliz por culpa sua. Mas já que estamos aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você me abandonou, você sabia que eu ia ficar cega? A mãe disse: sim, eu te abandonei porque você ia ficar cega. E Cláudia disse: eu sabia. Como você pode ser tão covarde de abandonar uma criança que dependia de você? Além de ficar cega, eu fiquei órfã. Como você pôde? Eu te odeio. E a mãe disse: minha filha, pouco antes de eu te abandonar, nós fomos no oftalmologista, e ele disse que você ia ficar cega no máximo em 6 meses. E ele me disse para te abandonar numa casa de adoção, para que uma família rica pudesse te adotar e você ter uma vida melhor. Quem sabe até eles poderiam pagar um tratamento que poderia reverter essa doença. Por isso eu te abandonei. Eu não queria, mas o oftalmologista disse que eu também ia ficar cega, que essa doença hereditária, que eu também tinha essa doença. E eu, minha filha, já não estava enxergando, eu via só vultos. Então ele disse para mim não ser egoísta, porque seriam uma cega cuidando de outra cega. Então naquele momento, minha filha, eu abandonei o meu direito de mãe para que você fosse feliz. Naquele momento eu não te abandonei, eu me abandonei. Todo o amor que eu tinha, eu deixei ali contigo, mas foi por seu bem. E isso, desde então, o remorso me corrói, porque pouco tempo depois eu conheci o meu marido, que é um homem fantástico para mim, e sempre eu penso que eu poderia ter esperado um pouco mais para ficar nós 3.
Então, minha filha, eu queria saber se você é feliz. Mas eu queria, sei que não tem esse jeito, mas eu queria te pedir perdão. E Cláudia já em prantos: ah, minha mãe, eu te perdoo. A dor que eu sentia não era ódio, era saudade do seu amor. A mágoa que eu tinha não era sofrimento, não era mágoa, era saudade do seu abraço. Eu te amo, minha mãe, nunca deixei de te amar. E pede para chamar a outra mãe e diz a ela: mãe, essa é minha mãe. E mãe, essa também é minha mãe. Que afortunada que eu sou, que agora eu posso falar que eu tenho duas mães, duas mulheres que me amam. E a história continua. Mas o que eu queria passar para vocês é que o perdão é libertador. Que nós, quando perdoamos, tiramos essas energias ruins e abrimos espaço para energias boas. O perdão nos liberta desses sentimentos ruins que nos atrasam. Para finalizar, que meu tempo ali já estourou e muito, queria que vocês voltassem a esse local tranquilo, esse local de paz, com esse coração sereno, com essa energia dessas pessoas que amam vocês, que vocês amam. E nesse ciclo, eu queria que vocês pensassem numa pessoa que já te magoou. Permita que essa pessoa entre nesse círculo, que fique ao lado de Jesus. Pense nessa pessoa que você carrega uma mágoa, essa pessoa que te fez chorar. Olhe para ela ao lado de Cristo e diga a ela: eu te perdoo. Ou então diga a ela: me perdoe. Ou então diga a você: eu me perdoo. Para finalizar, queria lembrar: vocês fazem oração? Vocês rezam? Espero que sim, todos os dias. E tem uma oração que Cristo nos ensinou. E uma parte diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Obrigado por vocês e até uma próxima. Muitíssimo obrigado, Tadeu, pelas reflexões. Nos emociona profundamente essas histórias, porque toca no nosso íntimo, porque todos nós temos situações as quais devemos perdoar, as quais devemos visitar, para que então possamos seguir adiante a partir daquele ponto, que nós possamos perdoar tanto quanto possível. E se o outro não nos perdoa, dê tempo a ele. O que não pode somos nós carregarmos esse peso desnecessário no nosso âmago, no nosso coração. Mais uma vez, muito obrigado, Tadeu, pelas palavras. Eu deixo agora com a nossa coordenadora da evangelização, Edivane, que tem um recadinho para dar para nós. Boa noite, pessoal. É bem rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu vim aqui falar de uma atividade que nós estamos iniciando na evangelização infantil junto às crianças, que é a maleta viajante do Evangelho no Lar. Então, nós temos algumas maletas viajantes em cada sala da evangelização que as crianças vão levar para casa. Então, nós vamos fazer esse revezamento. A cada segunda, 3 a 4 crianças vão levar essa maletinha para casa.
Dentro dessa maleta tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma ficha de instrução ensinando, sugerindo como fazer o Evangelho no lar, por que fazer o Evangelho no lar. Tem também um quadrinho fraterno, que é uma passagem do Evangelho para as crianças. Tem também uma ficha onde vocês vão relatar essa experiência para nós. Então nós queremos saber se vocês já faziam o Evangelho no lar, como que é essa experiência, as crianças participam ou não, porque é importante as crianças participarem desse momento. Queremos saber se foi a primeira vez, como que foi essa experiência. Então essa ficha vai junto, que vai voltar para nós, para a gente saber dessa experiência, tá? Então eu conto com o apoio de vocês e é isso que eu gostaria de deixar aqui hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Divane, pelo recado e por esse trabalho de levar o Cristo do centro para dentro das casas de tantos irmãos. Passaremos agora ao segundo momento da nossa reunião da noite e eu convido a cada um dos irmãos para que mantenha essa vibração positiva. Convido também os nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passos. Amado Mestre Jesus, neste momento, como em tantos outros, pedimos que os abnegados trabalhadores do plano maior se façam presentes ao nosso derredor, proporcionando a transmissão das energias que advêm do plano maior, provocando o reequilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Pedimos a esta espiritualidade que inunde o nosso ser de fé, de paz, de harmonia e de amor. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a cura de todas as nossas feridas. Que essa mesma espiritualidade visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira muito fraternal a casa daquele irmão ou irmã terna ao nosso coração e consciência, levando o bálsamo redentor que advém do Cristo Jesus. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos. Encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as câmeras de passes a todos que tiverem necessitados. Que todos nós possamos ter uma semana de muita luz, muita paz e de muito amor. Que assim seja.